Olá, queridos! Sejam todos bem-vindos à aula de Biologia. Eu sou a professora Sara Arinana, estou aqui com vocês para a gente falar um pouquinho mais, vamos dar uma olhada no nosso objeto de conhecimento, olha aí, para a gente aprender, né? Nosso objeto é sobre ecologia, unidade de conservação, fluxo de matéria e energia nos ecossistemas, radiações e seus efeitos em seres vivos, desequilíbrio em sistemas envolvendo diferentes variáveis. E a gente vai estudar especificamente corpo humano, tecidos, órgãos e sistemas. Então, a gente vai estudar mais um sistema aí do corpo humano, né? Apresentar mais aí. Muitas coisas a gente já sabe, mas a gente vai aprender cada vez mais. Vamos lá, vamos para a nossa aula. Muito bem, o sistema que a gente vai falar é sobre o sistema digestório. Mas antes da gente ir diretamente para o nosso sistema digestório, a gente vai falar sobre nutrição. O que é nutrição? Nutrição é uma característica de todos os seres vivos. Todos os seres vivos, eles realizam a nutrição. Nutrição é se alimentar. Então, foi ser vivo, tem que se alimentar, tá bom? Todos os seres vivos se alimentam, porque todos os seres vivos, eles precisam de energia, eles precisam crescer, se reproduzir, e eles vão obter a partir do alimento eles vão obter essa energia. Só que é o seguinte, eu tenho os seres vivos têm duas formas de obter alimentos. Ou eles são autótrofos, ou eles são heterótrofos. Gente, observe que a palavra não é autótrofo, tá? Ouça bem, a palavra é autótrofo. O mais forte é o tó. Igual quando a mãe chama a gente, que o menino tá lá na rua, aí a mãe fala, menino, né? O ni é mais forte. Nesse caso, se a gente tivesse um menino chamado autótrofo, é um ótimo, inclusive, uma ótima dica aí para você colocar o nome do seu filho, autótrofo, né? Como é que ia chamar? Autótrofo, né? Tó, olha, é mais forte, para você não falar a palavra da maneira incorreta, tá? Quem são os autótrofos? Vamos dar uma olhada aqui. Os autótrofos são aqueles seres que fazem o seu próprio alimento. Eles não vão ingerir outros seres, tá? Eles não vão se alimentar de outros seres. Por exemplo, as plantas. As plantas são seres autótrofos. Elas vão produzir o seu próprio alimento, ok? Então, aí a gente tem as plantas, a gente tem as algas, né? As algas também são seres que são autótrofos, produzem o seu próprio alimento, por meio da fotossíntese, nesse caso. E nós temos os seres heterótrofos. Os seres heterótrofos, eles sempre vão se alimentar de outro ser, tá bom? Então, assim, todos os seres vivos realizam nutrição. Todos os seres vivos precisam se alimentar. E existem duas formas que os seres vivos, eles se alimentam. Ou eles fazem o seu próprio alimento, como as plantas, por meio da fotossíntese, ou o ser, ele vai se alimentar de outro. Aí a gente chama ele de heterótrofo, ok? Agora vamos para o nosso conceito de digestão. A digestão é a quebra de moléculas orgânicas complexas para transformá-las em moléculas simples, a fim de serem absorvidas pelo sistema circulatório e distribuídas para as células. Vamos ver de novo, gente? Eu vou dar um exemplo e depois eu volto para esse mesmo conceito. Como assim, professora? Olha só. O que são moléculas complexas? São moléculas grandes. Por exemplo, o peixe e a farinha. Eles são muito grandes, gente. Como assim, professora? As nossas células, elas são microscópicas. A gente se alimenta para os nutrientes irem lá para as nossas células, que é a menor parte funcional do nosso ser. Então, o que acontece? Então, os nutrientes, que estão lá no peixe, que está lá na farinha, que está lá no tucumã, né? Eles, então, são muito grandes. Eles são moléculas complexas. E aí, então, eu tenho essas moléculas muito grandes que a gente vai ingerir. E o que o sistema digestório faz?
O sistema digestório deixa esses nutrientes, deixa em forma de nutrientes, deixa em moléculas mais simples, muito menores, né? Muito menores. Vou desenhar um peixe aqui, ó. Peixe, ok? Deixa essas moléculas o tamanho muito menor. Para quê? Para que esses nutrientes sejam absorvidos pelas nossas células. Agora vamos ler de novo o nosso conceito de digestão. Olha aí. É a quebra de moléculas orgânicas complexas para transformá-las em moléculas simples, a fim de serem absorvidas pelo sistema circulatório e distribuídas para as células. Ou seja, a digestão, tudo que vai acontecer na digestão é para que diminua o tamanho, para que o alimento diminua o tamanho e fique no tamanho de nutrientes. Para quê? Para que fica no tamanho de nutrientes? Para serem absorvidos pelas nossas células. Então, é por isso que logo quando a gente coloca o alimento na boca, o que acontece? Olha aí, os dentes vão mastigar, já está começando a diminuir, ok? Então, muito bem. Então, para isso que serve a digestão. Para pegar as moléculas complexas, diminuí-las, deixá-las em tamanho de nutrientes para serem absorvidos pelo organismo. Beleza? Vamos aí, então, ver alguns exemplos, né, de seres vivos e os seus tipos de digestão. A gente vai lá para a imagem onde tem uma esponja. Muito bem. As esponjas, gente, elas não vão possuir um sistema digestório, tá? Elas vão ter células, elas vão ter células que vão fazer a digestão, tá? Elas possuem uma cavidade digestiva, tá bom? Isso é só as esponjas. Eu trouxe um exemplo aqui, ó, essa imagem inclusive é minha, tá? Eu que tirei essa foto aí. Lá em São Sebastião do Atumã, isso, na comunidade de Santana, foi lá mesmo. E aí, então, gente, a gente tem uma esponja aí. A esponja a gente não consegue ver, né, nesse caso, mas a gente sabe que é uma esponja e sabe que ela vai ter partes aqui, ó, dentro dela, cavidade digestiva, em que as células é que vão fazer a digestão. A gente não vai ver um estômago, não, mas são as células que vão fazer a digestão, tá bom? A mesma coisa acontece aí, então, semelhante, melhor dizendo, na água viva, né? A água viva é esse ser aqui, ó, tá? Marinho, tá bom? A gente não vai encontrar água viva no rio, graças a Deus, já basta Candiru, já basta raia, ter água viva ainda nos nossos rios, né? Aí não dá. Mas tudo bem. Então, assim, a água viva, ela também vai ter células digestivas, além de uma cavidade, ela vai ter uma abertura, e aí ela já tem boca, tá bom? Observa que a gente começou com as esponjas têm células digestivas, aí a gente vai ficando mais complexo, ó. A água viva, ela já tem células, mais cavidades digestivas, ok? Vamos dar uma olhada num vídeo, que aí eu vou comentando exatamente, a gente vê com mais detalhes, né, uma esponja. Essa esponja, ela é dos nossos rios, tá? Aquelas esponjas fofinhas, né, coloridas. Gente, lembrando, esponjas são animais, tá bom? Aí a gente está acostumado a ver esponjas, né, quando aparece lá numa reportagem, as esponjas bonitinhas, pois é, dos nossos rios não é bem assim. Então, quero mostrar essa gravação que eu fiz lá em São Sebastião do Atumã, né? Aí, ó, aí nós temos umas esponjas, estava lá na beira da praia, ok? As nossas esponjas, elas já são mais durinhas, tá? Elas já são mais rígidas, não dá pra gente pegar e tomar banho, por exemplo, com elas, né? Aí, ó, elas são mostrando aí que elas são mais rígidas, tem essas estruturas, elas são chamadas de espículas, tá? Muito bem, então a gente tem aí, tem algumas esponjas também que elas ficam na beira assim elas ficam presas, né? Elas ficam presas a galhos, elas são mais escuras. Muito bem, essas são as esponjas da Amazônia, ok? Mais duras. As esponjas marinhas não, as esponjas marinhas são mais fofinhas, mais
coloridas também. Muito bem, vamos lá. Só para a gente ter aí, vamos continuar vendo os tipos de sistema digestório ou de digestão que realizam seres vivos. Vamos falar das minhocas. Nas minhocas, no caramujo, nos vermes, eles já vão possuir uma cavidade digestiva, tá? A gente já vão ter boca, ó, vai ter uma entrada, vai ter uma saída, vai ter boca, vai ter ânus, e eles vão ter cavidades digestivas. A gente já vai ver aí, né, um sistema digestório, ok? Nos animais vertebrados, né, a gente vai ter, eles vão ter, no caso, peixes, anfíbios, répteis e aves, eles vão ter uma entrada e uma saída, tá? Boca e cloaca. A cloaca é chamada assim, gente, porque a entrada vai servir tanto para o sistema digestório quanto sistema reprodutor. Por exemplo, como a postura de ovos. Então, peixes, anfíbios, répteis e aves, eles já têm sistema digestório mesmo, tá bom? Como a gente está vendo aqui nesse peixe, ó, vai ter boca, vai ter esôfago, estômago, vai ter intestino. Então, nos animais, eles também têm sistema digestório. Igual o nosso? Igual não, mas com muitas semelhanças, tá? Resumo. Todos os seres vivos realizam um processo de nutrição, todos. Há seres que produzem seu próprio alimento, que são os autótrofos, como as plantas, e há seres que se alimentam de outros seres, como os animais, tá? A nutrição é a transformação de moléculas complexas em moléculas simples, que são os nutrientes, a fim de serem absorvidos pelas células. Os animais invertebrados e vertebrados possuem diferentes formas de processo digestivo. Então, a gente dividiu a nossa aula em duas partes. A primeira parte foi sobre falar o que é nutrição, para que serve a digestão e falar dos animais em geral, como é que eles fazem, como é que eles possuem aí, se tem sistema digestório, se tem células digestivas. Agora a gente vai focar para os seres humanos, tá bom? Vamos falar agora só de sistema digestório humano. Vamos lá. Nos humanos, a gente vai dividir a digestão em duas partes. A gente diz que é uma digestão mecânica, né? Uma digestão mecânica e tem uma digestão química. Mecânica, gente, envolve movimento. Tudo que for movimento é chamado de digestão mecânica. Lembra, a digestão, o processo digestivo, ele sempre vai procurar diminuir aquela molécula que é grande, que é complexa, em nutriente, deixar ela a nível microscópico. Para quê? Para ser absorvido pelas nossas células do intestino. Então, tudo que acontece na digestão mecânica e na digestão química é com essa finalidade, diminuir as moléculas complexas, de deixá-las simples. Então, na digestão mecânica, eu tenho a mastigação, que é feita, né, na boca, os dentes vão mastigar, e eu tenho os movimentos peristálticos, que eu vou já explicar o que é. Na digestão química, eu tenho sucos digestivos e também a bile, tá? A bile, tudo isso para quê? Para diminuir as moléculas complexas, tá bom? Como eu enfatizei aqui, ó, todos esses processos são para transformar moléculas complexas em moléculas simples. Por quê? Porque o nosso sistema digestório, ele vai, o nosso intestino vai ter que absorver, tá? Vamos lá. Então, aqui, a gente tem os órgãos do sistema digestório humano. Lembra que a gente agora vai focar nos humanos. Então, a gente começa lá, ó, com a boca, a faringe, gente, a faringe, ela é a nossa garganta, tá? A faringe é a nossa garganta. Então, eu tenho aqui boca, o alimento entra aqui na boca, vai aqui, ó, para faringe. Esse canal aqui, que parece até longo, mas não é tão longo assim, é chamado de esôfago. É aqui na boca eu controlo os movimentos na boca. Na faringe eu vou controlar também, eu vou
né, engolir, na verdade a gente fala deglutir, então na boca eu vou mastigar, controlo a minha mastigação, na faringe eu vou deglutir, deglutir é engolir, e aí então o alimento vem para cá, ó, para o esôfago. Chegou no esôfago, eu não controlo mais, né? Tá? A partir aqui do esôfago é o meu organismo que vai fazer tudo sozinho. E aqui no esôfago começam os movimentos chamados de movimentos peristálticos, como se fossem mais ondas, assim, ó. Mais ondas. E aí, para quê? Para que essas ondas? Para o alimento ir até o ânus. Chegou lá no ânus, aí eu começo a controlar, tá bom? Mas até lá, não controlo, o alimento vai passando. Então, eu tenho boca, faringe, esôfago, aqui começam os movimentos peristálticos, esses movimentos em ondas, estômago, intestino grosso e intestino delgado. Esses são os órgãos do sistema digestório humano. Esses são os órgãos, a gente ainda vai ver as glândulas anexas. O que são órgãos? É por onde o alimento vai passar. O alimento passa por aqui, pela boca, nessa ordem. Faringe, esôfago, estômago, que é essa bolsa bem aqui. Intestino delgado, que é esse no meio. E aqui, ó, intestino grosso, que é esse que está aqui, ó, circundando. Esses são os órgãos do sistema digestório. Por que eles são os órgãos do sistema digestório? Porque é por onde o alimento vai passar. Agora vamos ver as glândulas anexas. O que é a glândula anexa? São órgãos que vão produzir alguma coisa, algum suco digestivo, que vai ajudar no processo. Mas o alimento não passa por esses órgãos, tá? Elas são, por isso que o nome é anexo, é o que ajuda. Anexo é o que ajuda. Então, a gente tem as glândulas salivares, tá? As glândulas salivares vão produzir a saliva, né? As glândulas salivares a gente tem essa maior, tá? Parótida, e depois a gente vai ter outras, ó, sublingual e submandibular. Quem é que nunca falou, né? De repente estava falando assim com uma pessoa, estava falando, abriu assim a língua e tchum, saiu aqui assim, né? Tá, né? Porque saiu saliva lá da glândula sublingual. Aqui em cima, aqui fica uma glândula parótida. Essa glândula que incha quando a gente tem, o pessoal fala papeira, né? É cachumba. Quando a gente tem cachumba, ela incha, tá? Ela fica inflamada. Vamos voltar aqui. Então, eu tenho as glândulas salivares, que vão produzir saliva. Eu tenho aqui, gente, a vesícula biliar, tá? E a vesícula biliar, a glândula que vai produzir é o fígado. O fígado é que produz a bile. E a vesícula biliar? A vesícula biliar é só armazena a bile. E aí você tem que tomar bastante água, porque senão aí acumula muitos sais, né? E aí o pessoal tem que fazer o quê? Vai ter que fazer a retirada da vesícula. E eu tenho pâncreas aqui, ó. O pâncreas é outra glândula anexa, vai produzir o suco pancreático. Beleza? Muito bem, queridos. Agora a gente vai ver o nosso sistema digestório de uma forma mais animada, né? Muito bem, a gente vai lá para o nosso aplicativo, né? O Mosaic 3D. Muito bem, vamos dar uma olhada? Muito bem, então aqui a gente tem o nosso sistema digestório, né, gente? Vou aproximar aqui um pouquinho, vou aproximar aqui desse lado porque fica melhor, tá? Então, eu tenho aqui, ó. Deixa eu só organizar. Muito bem. Muito bem, eu tenho aqui então a boca. Deixa eu colocar em outra cor. Ó, aqui eu tenho a boca, tá? Eu tenho a boca. E aqui logo eu tenho a faringe, que é a nossa garganta. Esse canal aqui que nós estamos vendo, deixa eu virar aqui, ó, esse canal maior
é o esôfago, ok? O esôfago parece grande, gente, mas ele não é muito não. Ele tem uns 25 centímetros, é um pouquinho maior do que aqui, ó, a minha mão. E ele é um canal muito fechadinho, tá? Então aí, o pessoal que gosta de comer farinha, pega um pedaço de carne, né? E depois faz assim com a farinha, né? Então tem que tomar cuidado para não se engasgar, tá? Vamos lá. Muito bem. E aí a gente vai continuar aqui com o nosso sistema digestório. Deixa eu virar aqui para você. Isso, muito bem. Aqui a gente vai ter, ó, o estômago. O estômago é essa bolsa aqui. Quem está cobrindo o estômago é o fígado, tá? É o fígado que está cobrindo o estômago. Muito bem, vamos lá. E aí a gente vai ver aqui, deixa eu só subir mais um pouquinho. Eu vou colocar até para trás para você ver uma coisa interessante. Aqui, exatamente aqui, gente. Olha que lindo. O que a gente tem aqui? A gente tem o estômago aqui, ó. Tá aqui o estômago, né? E aí observa que o estômago já está se ligando aqui, ó. Já está se ligando a quem? Que órgão é esse aqui? Aqui eu tenho o intestino delgado, tá? Aqui eu tenho o intestino delgado. Professora, mas eu estou vendo outro órgão aí. Esse aqui é o pâncreas, gente, ó. Esse aqui é o pâncreas, que está bem coladinho ali na primeira parte do intestino delgado, tá? E aqui, deixa eu virar para frente. Deixa eu virar aqui para frente para você olhar com carinho. Muito bem. Eu tenho aqui, ó, o intestino grosso. Olha só, o intestino grosso que ele sobe, passa uma parte transversal, desce e vai aqui finalizando, ó, o nosso sistema digestório. Beleza? Muito bem. Eu vou voltar, que é para a gente saber o que cada um desses órgãos faz. Bem, a boca, gente, a boca, vou colocar bem grandão aqui. O que a boca faz? A boca faz mastigação. Aqui na boca eu tenho o processo de mastigação. É lá na boca que vai começar a quebrar as moléculas. E outra coisa importante, você está vendo aqui, ó, aqui eu tenho as glândulas salivares. As glândulas salivares, o que elas vão fazer? Elas vão liberar saliva. Tá vendo esse canalzinho aqui, ó? Vou tirar. Ó, tem um canalzinho bem aqui, ó. Esse canalzinho, você sente ele aqui atrás. Aqui atrás você sente esse canalzinho, vai sair uma saliva. A saliva, ela serve para quebrar especificamente umas moléculas que estão no pão, no arroz, o amido. Ela quebra o amido. O amido também está no milho. Você já prestou atenção que quando a gente coloca o pão na boca, ele vai se desfazendo? Quem faz isso é a saliva, ok? A saliva é que vai desfazer o pão. Logo em seguida, eu vou ter aqui, ó, eu vou ter bem aqui, ó, a minha garganta, a minha faringe. Qual é a função da faringe? É engolir, tá? Ou a gente não fala engolir, a gente fala deglutir. A faringe vai deglutir e é um movimento que eu controlo. Eu vou engolir se eu quiser, né? Muito bem. Logo em seguida, a gente vai ter, então, vamos colocar aqui de frente. Muito bem. A gente vai ter, então, aqui, ó, o esôfago. O esôfago é esse canal onde vão começar aquele movimento de onda, porque o alimento vai sendo conduzido através dessas ondas. É chamado de movimentos peristálticos. Os movimentos peristálticos, eles são involuntários. O que significa isso, professora? Que eu não controlo. A partir do momento que eu vou deglutir o meu alimento e o alimento vai para o esôfago, eu já não controlo mais os movimentos peristálticos. Quem controla aí, né, é o meu cérebro que vai controlar, eu já não sei mais o que vai acontecer. Muito bem. Depois dos meus movimentos peristálticos, depois que o alimento
vai do esôfago, ele vai então para cá, ó. Vou colocar aqui para trás que fica melhor da gente enxergar. Ele vai para esta bolsa. Ele vai para esta bolsa aqui, que é o meu estômago. O que que o alimento vai fazer lá no estômago? O alimento ele vai receber um suco poderosíssimo chamado de suco gástrico. O suco gástrico ele serve para amolecer o alimento e ele vai fazer uma coisa super importante. Ele vai digerir proteína. Então, por exemplo, você gosta muito de salada, né? Eu gosto muito de salada. E aí, o que que acontece? O pão, ele é rico em amido. O amido começa a ser digerido onde? Aqui na boca, por causa da saliva, tá? Então, a saliva vai digerir o pão. Só que a carne de hambúrguer, ela não tem amido. Ela é proteína. A proteína começa a ser digerida aqui, ó, no estômago, tá? A proteína só vai começar a ser digerida no estômago. É claro que a gente está falando de digestão química, tá, gente? Porque a digestão mecânica começa aqui na boca. Muito bem, vamos lá. E aí, então, você observa que eu já tenho essa partezinha bem aqui, gente, ó. Essa partezinha que parece um C. Nesse caso, como a gente está vendo de trás, então, esse Czinho, ele está ao contrário. E aí, o que que acontece? Nesse Czinho, é a primeira parte do meu intestino delgado. É chamado de duodeno. Aqui no duodeno, eu vou receber aqui, ó, a bile. A bile vai cair aqui. A bile, lembra que a bile é produzida pelo fígado, armazenada na vesícula biliar. O pâncreas também vai liberar substância aqui, ou seja, vai começar a digerir mais. A bile, ela serve para quebrar a gordura. Então, quem não tem mais vesícula biliar, não armazena mais a bile. Aí o que que acontece? A pessoa já não pode comer coisas com gordura. Por exemplo, ela vai comer um tucumã, que é bem gorduroso, né? Mesmo que seja uma gordura vegetal, mas ela vai comer um tucumã, o que que vai acontecer? Ela vai passar mal, ela vai ficar ruim. Por quê? Porque ela não vai conseguir digerir, tá? Muito bem, então o alimento veio aqui, recebeu a bile, recebeu o suco pancreático, o alimento vai vir para cá, ó, continuar no intestino delgado, porque ele já está no intestino delgado. Vamos lá. Então, o alimento vem para cá, para o intestino delgado. E é aqui, gente, no intestino delgado, que acontece, que finaliza sim, o processo de quebra dos alimentos. E aí, então, os alimentos são absorvido pelas nossas células. Então, é aqui no intestino delgado que acontece a absorção dos alimentos. E o que não é mais absorvido vai para cá, ó, para o intestino grosso, para formar fezes. E aí o intestino grosso é responsável pela formação de fezes. Só que às vezes as fezes têm muita água e ele também vai reabsorver água. Vamos relembrar tudo isso? Vamos dar uma olhada na nossa cartela. Olha aí, ó. A boca realiza a mastigação e recebe a saliva, que quebra alimentos ricos em amido. Quem tem amido? Pão, arroz, as massas em geral. A faringe, o que ela faz? Ela realiza deglutição, ou seja, deglutir é engolir. O esôfago, ele inicia os movimentos peristálticos, né? Esses movimentos são em formato de onda para conduzir o bolo alimentar. O que o estômago faz? O estômago, ele produz o suco gástrico, que serve para amolecer os alimentos e digerir proteína. Proteína é essencialmente animal. Está no ovo, está na carne, está no queijo, está no leite. O intestino delgado, o que ele faz? Ele faz muita coisa. Aquela primeira parte que eu mostrei para vocês, que parece um Czinho, é chamado de duodeno. Já é intestino delgado, tá? Ele vai receber a bile. A bile, ela vem lá do fígado. A bile, ela emulsifica a gordura. O que é emulsificar? É desfazer. Lá no duodeno também, a gente tem o suco pancreático. Ele vai receber o suco pancreático e vai digerir várias moléculas. Na segunda porção do intestino delgado, que é o jejuno, os nutrientes vão ser absorvidos.
tudo vai ser, gente, para absorver esses nutrientes. E aí esses nutrientes vão para a corrente sanguínea. Indo para a corrente sanguínea, vai para todo o corpo, os nutrientes vão para as nossas células e vai nos alimentar. E o intestino delgado, ele vai receber tudo aquilo que não é digerido. O que não é digerido vai ser transformado em fezes. E o intestino delgado também vai reabsorver água, ok? Muito bem, fizemos uma viagem aí pela nutrição, falamos o que é nutrição, que os seres vivos, né, se alimentam, falamos o conceito de digestão, vimos alguns seres vivos, como é que é a digestão desses seres vivos e focamos aí no sistema digestório humano. Espero que você tenha aprendido bastante.